Meditações no Evangelho de Lucas, dia 13. A natureza e a amplitude do amor cristão, a norma para esclarecer situações duvidosas, o exemplo de Deus, a recompensa do amor. Lucas 6, de 27 a 38. O ensino de Nosso Senhor nesses versículos se limita a um importante assunto: o amor e a bondade cristã. O amor é a grande característica do Evangelho, o vínculo da perfeição, o elemento sem o qual o homem nada vale aos olhos de Deus. Nesses versículos, o amor é explicitado e intensamente incentivado. Seria bom para a Igreja se os preceitos de Cristo referentes ao amor, apresentados nessa passagem, fossem estudados com mais atenção e observados com mais diligência. Em primeiro lugar, Nosso Senhor explicitou a natureza e a amplitude do amor cristão. Os discípulos talvez tenham perguntado: a quem devemos amar? Jesus ordenou-lhes a amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que o odiavam, abençoá-los e não amaldiçoá-los, e orar por aqueles que os caluniavam. O amor dos discípulos deveria ser semelhante ao do próprio Jesus para com os pecadores: altruísta, não interesseiro, destituído de qualquer esperança de retorno. Talvez os discípulos tenham indagado: como deve ser esse amor? Deveria caracterizar-se por sacrifício pessoal e autonegação. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a capa, deixa-o levar também a túnica. Os discípulos deveriam estar dispostos a perder e suportar muitas coisas a fim de manifestar bondade e evitar contendas. Teriam de rejeitar seus próprios direitos e submeter-se às pessoas erradas em vez de suscitar sentimentos de rancor e criar desavenças. Nessas coisas, eles deveriam ser semelhantes ao Mestre, longânimos, mansos e humildes de coração. Em segundo lugar, Nosso Senhor estabeleceu uma regra áurea para esclarecermos situações duvidosas. Com certeza, ele sabia que haveriam ocasiões em que nossa maneira de agir em relação ao próximo não estaria definida com exatidão. Ele sabia que o egoísmo e o interesse pessoal às vezes ofuscam intensamente nosso conceito sobre o certo e o errado. Ele nos forneceu um preceito para nos orientar de todos os casos nos quais necessitamos de sabedoria, um preceito que até mesmo os incrédulos constrangidos a adquirir. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. Fazer aos outros conforme eles nos fazem é retribuir o mal por mal. É o padrão de conduta característico dos incrédulos. Agir com os outros conforme desejamos que se comportem em relação a nós, independentemente das atitudes que manifestam para conosco, é a característica que todo crente deve ter como alvo. Isso significa andar nos passos do seu bendito Salvador. Se Nosso Senhor houvesse lidado com o mundo em conformidade com a maneira como este lidou com ele, todos nós estaríamos condenados para sempre ao inferno. Em terceiro lugar, Nosso Senhor ressaltou aos seus discípulos a necessidade de apresentar um elevado padrão de conduta para com o seu próximo, mais elevado do que o dos filhos deste mundo. Ele lembrou aos discípulos que amar aqueles que os amavam e fazer o bem àqueles a quem esperavam receber o bem é a atitude característica dos pecadores, que não conhecem nada do Evangelho. O crente precisa ter um estilo de vida completamente diferente do estilo de vida dos incrédulos. Seus sentimentos de amor e suas obras de bondade têm de ser semelhantes aos do seu Senhor, espontâneos e liberais. Ele precisa deixar os incrédulos perceberem que sua bondade não se limita àqueles a quem esperam receber algo em troca. Alguém pode demonstrar caridade esperando ganhar algo com isso, mas esse tipo de caridade jamais deve satisfazer o crente. A pessoa que a pratica deve recordar que a sua atitude é semelhante à dos idólatras. Em quarto lugar,
Nosso Senhor mostrou aos seus discípulos que, ao realizarem suas obras em favor do próximo, eles deveriam seguir o exemplo dado por Deus. Se professam ser filhos do Altíssimo, devem levar em conta que Ele é benigno até mesmo para com os ingratos e maus. Portanto, devem aprender com seu Pai a serem misericordiosos, assim como Ele é. A extensão das misericórdias de Deus, não reconhecidas pelos homens, jamais pode ser medida. Todos os anos, Ele outorga benefícios a milhões de pessoas que não honram o doador dos benefícios. No entanto, a cada ano, os benefícios continuam sendo concedidos. Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Sua amável bondade jamais se cansa. Sua compaixão não falha. Assim, devem ser todos aqueles que professam ser filhos de Deus. Falta de ações de graça e ingratidão não deve torná-los relaxados e realizar as obras de amor e misericórdia. Assim como seu Pai Celeste, eles jamais devem cansar-se de fazer o bem. Por último, nosso Senhor assegurou aos seus discípulos que viver de acordo com o elevado padrão de bondade que Ele recomendou trará recompensa. Ele disse: "Não julgueis, e não sereis julgados. Não condenei, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoado. Dai, e dá-se-vos-á." E conclui afirmando: "Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também." O significado geral dessas palavras parece ser que, no longo prazo, ninguém sairá perdendo ao praticar atos de um amor caracterizado por bondade, paciência, longanimidade e autonegação. Às vezes, tudo parece indicar que tal pessoa não consegue nada com esse tipo de conduta e que o ridículo, a zombaria e a injúria são os únicos resultados. Sua bondade pode tentar os outros a se imporem sobre eles. Sua paciência e tolerância podem sofrer abusos, mas por fim, ele se verá como um ganhador. Com frequência, um ganhador nesta vida, com certeza, um ganhador na vida vindoura. Esse é o ensino do nosso Senhor a respeito do amor. Poucos de seus ensinos atingirão o coração de maneira tão profunda e precrustadora quanto este que acabamos de considerar. Poucas passagens bíblicas se mostram tão humilhadoras quanto esses versículos. Quão pouco encontramos desse tipo de amor, recomendado por nosso Senhor que, na igreja, quer no mundo. É muito comum que encontremos ira, raiva, intensa e sensibilidade mórbida no que se refere àquilo que chamamos de honra, e disposição para contender nas mais insignificantes ocasiões. Raramente vemos homens e mulheres que amam seus inimigos e praticam bem, não esperando receber nada em troca, e que abençoam aqueles que amaldiçoam e são bondosos para com os ingratos e maus. Aqui recordamos aquelas palavras do nosso Senhor: "Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela." Quão feliz seria o mundo se todos obedecessem rigorosamente aos preceitos de Cristo. As principais causas de tristeza na humanidade são egoísmo, contendas, falta de bondade e carência de amor. Não existe um erro tão grande quanto o de supor que o verdadeiro cristianismo atrapalha a felicidade das pessoas. O ato de desfrutar pouco do verdadeiro cristianismo e a falta de dedicação às coisas espirituais, isso é o que torna as pessoas deprimidas, infelizes e miseráveis. Onde Cristo for conhecido e obedecido, ali sempre haverá genuíno gozo e paz. Por experiência própria, reconhecemos algo dessa bendita graça de amor? Então, pela fé, procuremos unir nossas almas a Cristo. Sejamos ensinados e santificados pelo Espírito Santo. Não colhemos uvas de espinheiros ou figos de abrolhos.
Não podemos ter flores sem raízes ou frutos sem árvores. Não podemos ter o fruto do Espírito sem a união vital com Cristo e uma nova criação em nosso íntimo. Aqueles que ainda não nasceram de novo são incapazes de amar da maneira como Cristo ordena. Deus abençoe e até o próximo episódio.